Começa agora o programa Informe Saúde, realizado pelo Hospital do Câncer de Muriaé, da Fundação Cristiano Varela. Ao receber o diagnóstico de câncer, cada pessoa reage de maneira diferente, mas é preciso encarar o tratamento e buscar as melhores alternativas contra a doença. O tratamento de câncer acontece de 3 maneiras: quimioterapia, radioterapia e cirurgia, que é o tema do nosso programa. Para falar sobre o assunto, nós vamos conversar com o Dr. Enio Bernardo, que é cirurgião oncológico do Hospital do Câncer de Muriaé. Dr. Enio, muito obrigada pela presença. Obrigado, Larissa. Eu que agradeço o convite e parabenizar você e toda a produção do programa pela iniciativa. Obrigada. Dr. Enio, quando que a cirurgia é mais indicada para o paciente? Bem, a gente tem que ver quando a cirurgia vai beneficiar esse paciente. É claro que existem neoplasias que não tem tratamento cirúrgico. Vou dar um exemplo assim: leucemia é uma neoplasia líquida, não tem um substrato assim anatômico em que a cirurgia vai conseguir beneficiar esse paciente. Acontece no sangue, né? Isso. Agora, os tumores sólidos geralmente são tratados com cirurgia. E aí, isso vai depender também, a cirurgia é uma das modalidades de tratamento. Igual você falou, a gente tem a quimio, tem a rádio e tem a cirurgia, que formam um tripé principal desse tratamento. Mas se a cirurgia vai ser uma dessas modalidades, isso aí a gente tem que ver o paciente, analisar o paciente e fazer uma coisa muito importante, que não é só o diagnóstico, mas também fazer o estadiamento dessa doença no momento que chega para você, cirurgião, que esse estadiamento, então, vai nortear aquela conduta, se vai acontecer a cirurgia ou não, ou se essa cirurgia vai acontecer em qual momento. Porque a gente pode ter uma indicação cirúrgica, mas precisar de fazer uma quimio ou uma radioterapia antes dessa cirurgia, preparar o paciente para a cirurgia, operá-lo e depois, às vezes, até complementar novamente a cirurgia com quimio rádio novamente. Então, assim, o estadiamento, não só o diagnóstico, mas o estadiamento é que vai falar muito assim, em que parte do tratamento a cirurgia vai poder beneficiar o paciente. Acontece, por exemplo, a pessoa está fazendo quimioterapia, precisa da cirurgia, faz a cirurgia e depois volta para a quimioterapia. Tem como intercalar esses tratamentos? Isso. É porque já há estudos comprovando o seguinte, que tem tumores, vou dar um exemplo assim, por exemplo, o reto. Tumor de reto, se você pegar o paciente e levar logo para a cirurgia, você vai ter um resultado X. E se você fizer antes uma quimioterapia e radioterapia e depois operar o paciente, você vai ter um resultado muito melhor de sobrevida para o paciente. Que é o mais importante. Que é importante, né? O paciente quer tempo de vida e quer também qualidade nesse tempo de vida que ele vai ganhar. Então, assim, aí passou a cirurgia não ser o primeiro, às vezes, tratamento. E depende também do local. Eu dei um exemplo do reto, né? Mas isso, cada região anatômica, o esôfago, o estômago, o pâncreas, o útero, isso aí vai obedecer outras. E quando essa cirurgia ela pode se tornar de risco? E como que vocês lidam com essa situação? Olha, a cirurgia sempre é um risco. Na verdade, qualquer tratamento é um risco, porque vão ter seus efeitos colaterais. E a cirurgia, ela tá dentro desses riscos aí. A gente tem que ver quais são essas variáveis que vão trazer os riscos para a gente poder intervir nessas variáveis. Por exemplo, se o paciente chega com um diagnóstico, qual que é o estadiamento? É uma doença inicial ou uma doença avançada? Isso aí é um risco. Se for uma doença avançada, tem mais risco do que uma doença inicial.
esse paciente, qual que são os sintomas que essa doença já produziu nesse paciente. Por exemplo, se essa doença já trouxe uma anemia, uma desnutrição a esse paciente, são riscos que na cirurgia também a gente vai ter que corrigir. Outras coisas que o paciente pode chegar com idade muito avançada ou um paciente jovem, você tem mais risco no paciente com idade mais avançada. Outro risco que a gente pode ter é quais são as doenças associadas que esse paciente já tinha antes do diagnóstico. Igual, o paciente às vezes tem diabetes, tem hipertensão, tem uma doença que vai precisar de fazer cirurgia, e aquelas doenças ali já somam um risco. Entendi. Né? Então, tudo isso é colocado assim, avaliado. E o que puder ser corrigido antes do procedimento cirúrgico, se você tem uma anemia, pode corrigir, se você tem uma hipertensão não controlada ou uma diabetes não controlada, vai corrigindo. E a gente também vai para a cirurgia sabendo de quais são esses riscos. E aí você tem que ter toda uma estrutura por trás de você, Outros profissionais também. Um bom centro cirúrgico, uma equipe de enfermagem treinada nesse tipo de tratamento, que é um tratamento de alta complexidade, são cirurgias de grande porte. Né? A cirurgia por si só, de ser de alta complexidade, de grande porte, também já é um fator de risco importante. Entendido. Daqui a pouco nós vamos continuar com esse assunto, nós vamos para o intervalo, mas antes vamos conferir a agenda das campanhas de prevenção contra o câncer. Estamos de volta com o programa Informe Saúde, realizado pelo Hospital do Câncer de Muriaé, da Fundação Cristiano Varela. Hoje nós estamos falando sobre cirurgia oncológica com o Dr. Enio Bernardo e vamos voltar a um tema que já falamos no primeiro bloco, mas eu gostaria que o senhor ressaltasse a importância de buscar o tratamento de câncer independente dos riscos que são, né, iminentes. Nós colocamos que a cirurgia tem todos aqueles riscos, complicadores. Mas o maior risco, o maior complicador é a própria doença. A evolução que essa doença vai trazer, a complicação que a doença vai evoluir. Isso sim é o maior risco. Então, assim, é muito importante a gente ter a adesão, a gente ter a conscientização do paciente e dos familiares para aderir desde as campanhas de prevenção, fazer um diagnóstico precoce, diagnosticar, fazer o estadiamento e se submeter ao tratamento mais precoce, eu mesmo se estiver na fase avançada, se submeter ao tratamento para evitar essas complicações da evolução da própria doença. Já que nós estamos falando sobre prevenção, buscar informações sobre a doença, vamos assistir uma dica de saúde. Quando se recebe a notícia, olha, você está com câncer, parece que o mundo está acabando, né? No dia que eu raspei a minha cabeça mesmo, dentro de mim eu só pensava assim, se isso curasse meu filho, eu faria 1000 vezes, né? Mas em nenhum momento me arrependi. Então, o que eu fiz? Me agarrei com todas as forças que eu tinha para pensar somente na vida e o que eu poderia fazer para me curar. Todos nós somos pessoas diferentes depois dessa experiência. Eu já me sinto uma vitoriosa, então eu acho que a gente tem que crer, sabe? Se você quer ficar bem, então você crê, porque vai dar certo. Então você confia que vai dar tudo certo. Na verdade, a gente só passa por esse momento que a gente tem que passar, mas a gente também tem que fazer a nossa parte.
A vida, quando a gente tem um baque desse, né? Você tem escolhas, né? Eu sempre pensei assim, que a vida você tem escolhas. E eu tinha que escolher lutar pela vida do meu filho. Pode ser difícil o que a gente está passando. Pode parecer que a gente não veja uma resposta. Ela pode demorar, mas ela vem. E eu citaria mais ainda, que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Mas em nenhum momento aquilo veio no nosso coração dizendo bem assim, olha o que vocês perderam. A gente tinha algo muito maior para ganhar, né? Que era tentar salvar a vida do nosso filho. E a gente vai vencer. Continue acompanhando o nosso programa pelas redes sociais, compartilhando as informações e principalmente essas dicas de prevenção para que todas as pessoas tenham a oportunidade de buscar o tratamento. Doutora Ene, para encerrar o nosso bloco, qual a importância da cirurgia ser realizada por um médico especializado em oncologia e não só na área a ser operada? Isso é a principal importância no tratamento do câncer hoje, é você fazer o tratamento com médicos especializados. Porque a medicina aumentou muito o conhecimento e não tem mais espaço para você fazer medicina sem especializar. Então, o cirurgião, saiu um estudo americano muito importante que colocou pacientes tratados em hospitais com cirurgiões gerais e pacientes operados com cirurgiões oncológicos em hospitais de câncer. E o resultado dos médicos oncológicos no hospital de câncer são muito melhores do que os médicos cirurgiões gerais que estão em hospitais gerais. Então, isso aí coloca o cirurgião como um fator prognóstico na doença. O que é isso, um fator prognóstico? O que determina um melhor resultado, uma melhor sobrevida, uma melhor qualidade de vida é o cirurgião. E aí o tratamento é cirurgião dependente. Então, o cirurgião vai ser determinante no seu tratamento. Até porque, se vai ocorrer uma quimioterapia, se vai ocorrer uma radioterapia, isso também vai ser indicação, vai partir desse cirurgião. E se isso não for indicado bem, ou for indicado numa hora errada, ou a cirurgia também não for oncologicamente correta, dentro dos padrões oncológicos, isso aí vai ter um resultado dramático no final. E esse é também um grande diferencial do Hospital do Câncer de Muriaé, que conta com vários profissionais, né, inclusive o Dr. Ene, que é especializado e presta serviço, né, para a população com excelência. Sim, além de termos os cirurgiões oncológicos também precisam dessa estrutura, como é oferecida aqui no Hospital do Câncer de Muriaé. É uma estrutura com vários profissionais da oncologia, da radiologia também. O tratamento do câncer hoje é um tratamento multiprofissional, multidisciplinar. Você precisa de uma enfermagem bem treinada em oncologia, de fisioterapia, de fonoaudiologia, psicologia, um serviço social bem montado, radiologia para te dar um diagnóstico bom, um serviço de anatomia patológica. Então, a estrutura por trás do cirurgião, o cirurgião não trabalha sozinho, não tem como fazer tratamento do câncer só tendo estruturas como essa aqui do Hospital de Muriaé, da Fundação Cristiano Varela, como existem em outros hospitais também no Brasil, espalhados no Brasil inteiro, é que você começa a ter uma melhora no tratamento, melhores resultados no Brasil, comparados a tratamento de países de primeiro mundo. Eu espero que você que nos assiste tenha tirado suas dúvidas e aprendido sobre a cirurgia, e eu gostaria de te agradecer pela participação, doutor Ene. Muito obrigado. Bom, e você continue compartilhando, assistindo ao nosso programa e continue também enviando sugestões através das redes sociais, sempre antecedente à gravação. Nós colocamos uma publicação no Facebook pedindo que você envie as perguntas, então não deixe de participar. Muito obrigada pela audiência e até a próxima.